Então é porque o tempo ele não é relevante. O tempo é uma consequência, né, de N fatores, inclusive da tua condição física naquele dia. As estruturas que nós temos aqui no Brasil, apesar das provas serem boas, não são fantásticas. Não. Né? Então, assim, nós temos hoje pessoas com falta de bom senso, inclusive, que seguem os seus atletas, inclusive profissionais, né? Que a prova é proibida, né? Você tem que fazer somente o atleta no percurso, principalmente da corrida. Perfeito. E no ciclismo também, diversos atletas. Esse ano eu fiz Ironman Brasil de novo e vi N pessoas acompanhando os seus atletas durante a prova, de bicicleta, etc., atrapalhando os atletas. Quando eu estava fazendo o Ironman da Flórida, eu vi você correndo uma bermudinha do Mark Allen. E eu me lembro que tinha uma menina fazendo a prova comigo, cara, na marcha mais pesada. E daquilo me marcou, porque era o Mark Allen. Eu imagino que com o passar desses anos todos, deve ter tido vários técnicos. Mas eu me lembro do Mark Allen. Salve, time, tudo em ordem? Então, olha só, às vezes você vai em algum lugar, tal, e daí o cara chega e fala assim, pô, nego, é verdade, você fez um Ironman, tal, não sei o quê. Aí o cara pergunta as distâncias, tal, você vai lá, explica. Aí o cara fala, porra, você é o homem de ferro, que não sei o quê, tarará. Aí você pega, sorri, fala, mas lá atrás da tua cabeça você fala assim, cara, eu conheço um cidadão, velho, que se eu sou Ironman, o cara é Iron Titanium, cara. Eu preciso ler isso aqui pra vocês, porque eu não vou conseguir me lembrar de cabeça. Olha só. Já vou apresentar o cidadão, mas antes de qualquer coisa. O Arnaldo, já vamos ver a carinha dele, fez um triplo Ironman, fez um Ultraman, foi 33 vezes a prova da Ironman, essa que eu fiz míseras 3 vezes, só 10% que ele fez. 50 vezes o Ironman da meia distância, ou também conhecido como 70,3 milhas. O Alaska Man e 29 vezes foi finalista de maratona. Arnaldo, seja bem-vindo, cara. Com essa introdução, agora é só você. Agora tá fácil. Não, obrigado pelo convite, ele está aqui, é um prazer compartilhar experiências, trocar ideias, enfim, né? O Ironman, ele é uma referência apenas, né? Na qual você participou de algumas vezes e na qual faz parte da minha vida já há alguns anos também, né? Muito legal. Então, a gente já tem um pouquinho de experiência aí, mas eu vejo que cada vez eu sei menos. Fato. Então, assim, cada vez que eu faço uma prova, acontece uma coisa diferente, né? São coisas completamente curiosas e o momento da tua vida também, ele varia, né? Sim, com certeza. Acho que, tem muita coisa para falar, porque é um assunto muito vasto, mas só tem uma forma de começar, que é pelo começo. Como é que começou isso tudo, Arnaldão? Olha, eu fiz esporte minha vida inteira, né? Fiz outros esportes, acabei competindo 21 anos de squash, né? Eu viajava quase todo final de semana também para competir. A competição sempre teve no meu DNA, né? Teve no meu sangue e eu sempre gostei muito e senti prazer nisso. Tanto é que eu estou até hoje nesse meio ainda e competindo e gostando, etc. Aí eu já tinha feito muitos anos de squash. Acho que nos últimos 3 anos eu fiz paralelo. Eu comecei a fazer maratona. Teve um amigo meu que veio de São Paulo e falou, Arnaldo, vamos correr? Eu falei, não, mas como assim uma corrida, né? Isso no ano de 99. Ele falou, vamos correr? Eu falei, não, eu não vou correr. Não, é num domingo, vou me inscrever, eu vou te inscrever, pego você na tua casa e vamos fazer uma prova de 10 quilômetros. Eu falei, bom, ok. Beleza, o Rogério foi lá, me convidou, foi lá, passou na minha casa, sei lá, 6 horas da manhã, na época as corridas eram um pouco mais tarde, né, as corridas de 10 km em Curitiba, e eu fui lá e corri, fiquei encantado, isso foi no mês de novembro, 99, e aí eu acabei a prova, eu fiquei completamente alucinado. E se sentiu bem fazendo os primeiros 10K da vida? Super bem. Mas, na verdade, eu já corria para dar suporte pro squash, que eu jogava à época, né? Mas aí eu acabei a prova completamente adrenalizado, né? E falei, eu vou fazer uma maratona. Foi nessa primeira vez que eu fiz os 10 quilômetros. E aí eu perguntei, só que na época não tinham tantas provas assim, né? Então, por exemplo, Curitiba era uma prova que era a maratona de Curitiba. Treinava o ano inteiro para Curitiba. E depois tinham algumas provas no Brasil. Tinha Porto Alegre, tinha Blumenau, tinha São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, se não me engano. E aí eu falei, qual que é a próxima? Não, é São Paulo em abril. Falei, tô dentro.
Com ele, com esse teu colega? Não, ele acabou não fazendo, ele parou. Caraca. Né? Ele fez essa prova de 10 e estava satisfeito. Tava bom pra ele. Se não me engano, acho que ele depois ele se mudou, hoje eu não tenho muito contato com ele, mas eu acredito que ele nem tenha feito maratona, né? E aí eu comecei a treinar para a maratona. Né? Cara, que legal. É muito engraçado porque a história é parecidíssima. Chegou um cara, amigo meu, pô, minha carreira esportiva, depois de criança, adolescente, ela retomou por causa do cara, então tenho um carinho, devo muito a ele. Mesma coisa. Não, porque eu vou fazer uma meia maratona e você vai fazer comigo. Vamos. Meia maratona? O que é isso? Aí o cara explicou, eu falei, você tá louco, cara? Não consigo correr a quadra. Não, vamos. Aí fizemos uma prova de 10K, Curitiba, né? Terreno acidentado, sobe e desce. Quase morri, mas eu me lembro de... Na ladeira, na subida final, assim, eu falei, cara, preciso fazer abaixo de 1 hora. Foi 59, 40 e poucos, assim. Falei, cara, tá legal, consigo. Daí começamos a se preparar para fazer a meia do Rio. E, tipo, não, porque tem a subida do... Ai, cara, subida da Niemeyer. Eu me lembro de, tipo, subir a subida da Niemeyer, eu falei, é só isso. E daí foi. Só que é engraçado que tem vídeo... que meus primos, minha família maior no Rio do que em Curitiba, tem um vídeo do meu primo gravando e falando assim, eu jamais vou fazer isso de volta. No meio da filmagem. Anos depois tava lá, Iron Man e tudo tal. Bom, mas vamos lá. Fez a maratona, daí fez só maratona por um tempo ou já começou a se esgueirar para outras coisas? Só maratona. Eu fiquei completamente... Então dessas 29 foram várias já nesse ínterim de tempo. Nesse ínterim de tempo foram várias, né? E aí eu cheguei no momento, eu fiz maratona e eu tava jogando squash paralelo, né? Só que realmente é completamente impossível você conseguir conciliar. Eu conciliei ainda há alguns anos, eu falei anteriormente 3, mas eu acho que não, acho que foi mais. Acho que foram uns quase 5 anos. Caraca! E eu fazia maratona e jogava squash e tal. Aí chegou um dia eu falei, não, eu quero ser maratonista. Né? Apesar de já ter feito várias maratonas, na época era completamente diferente, né? O conceito, a divulgação, a quantidade de provas, as pessoas que treinavam, era um outro mundo, né? Como hoje, enfim, em tudo, não somente no esporte. E aí eu peguei e falei, não, eu vou me considerar maratonista a partir do momento que eu fizer abaixo de 3 horas. Olha! E aí eu me dediquei, acho que 4 meses, 5 meses, para fazer uma maratona abaixo de 3 horas. E eu consegui fazer e me considerei maratonista naquele momento. Paralelo a isso, na sequência disso, eu acabei assistindo uma palestra da Marise que tinha feito um Ultraman. E eu fui assistir a palestra, né? Mas assim, totalmente sem ideia, né? Completamente... Fui lá, fui convidado, fui assistir a palestra, Marise, Walter, enfim, fizeram uma apresentação fantástica, né? Como sempre, a Marise, nota 10, o Walter, mesma coisa. E acabou a palestra, eu fui conversar com eles e falei, não consigo imaginar fazer um Ironman, porque ela comentou na palestra também sobre o Ironman. Eu falei, porque a minha referência é a maratona, que são os 42 quilômetros. Como é que pode a pessoa nadar, pedalar e correr os 42 ao final? E daí ela deu risada, enfim, conversamos ali um pouquinho e tal, e eu saí. E aí um outro amigo meu, também bons amigos que nós temos ainda bem, né? Ele falou, Arnaldo, eu vou te inscrever num triatlon que vai ter em Camboriú, que era do GP. Isso no ano de 2005. Eu peguei e falei, não, mas eu não vou, eu não nado, fazia 20 anos que eu tinha parado a natação e tal. Ele falou, não. Mesma coisa, eu falei, não tenho bicicleta, etc. E quando nós éramos, quando eu era adolescente, eu ia com meu irmão, a gente ia para Camboriú, que nós tínhamos um apartamento lá, e a gente tinha uma diversão lá, uma brincadeira que era ir até a ilha. A gente ia até a ilha, fazia a volta e voltava nadando. Sim. Então, o que tem que fazer hoje? Vamos até a ilha ali, voltava, etc. E a competição que tinha, o triatlon lá, era justamente esse percurso. Isso. Uma semana antes eu fui lá para fazer esse percurso. Só que fazia 20 anos que eu não nadava, etc. Aí foi um momento meio tenso, etc. E ele me emprestou a bicicleta, fiz a prova. Putz, eu gostei um monte. Mas, ok. Tranquilo, acabou essa prova, foi acho que em novembro. E aí lá por dezembro, um dia, o Catinha, que treinava o Chico... O Catinha é meu mestre. Então,
o Catinha treinava o Chico, e o Chico tinha uma equipe dentro da empresa que ele era sócio, que fazia treinamento para os funcionários, etc. Aí o Chico me liga um dia e fala assim, Arnaldo, vem aqui, vamos conversar. Daí eu falei, não sei o que dia que você pode e tal. Acabei indo na empresa, cheguei lá, tava o Chico e tava o Catinha. Quando nós estávamos conversando e tal, aí eles começaram a descrever sobre o Ironman. Eu falei, não, ok, eu não tenho medo da distância. Eu quero saber quanto tempo eu preciso por dia para treinar, para ver se eu tenho disponibilidade ou não, né? Daí ele falou, quanto tempo você tem disponível? Eu falei, olha, a princípio nada, né? Porque ninguém tem nada, você precisa criar dentro das 24 horas algo, né? Perfeito. E daí eu falei, mas quanto seria o mínimo que você acredita? Ele falou, depende de cada um, do teu histórico e tal. Nós conversamos, eu falei que já tinha feito várias maratonas. Veio da corrida, né? E ele falou, não. Eu falei, olha, umas 2h30 por dia eu consigo, né? E no final de semana um longo, fechou. Isso era em janeiro, se não me engano. Ou foi a segunda conversa em janeiro, não me lembro. Sei que no dia 15 de janeiro eu decidi fazer o Ironman. E o Ironman era em maio. Uhum. Eu tinha feito só aquele short triatlo em novembro, né? E foi mais ou menos parecido com a mesma coisa do que aconteceu comigo com a maratona, né? Que foi em novembro e em abril eu fiz. Esse era em maio. Aí eu falei, bom, então vamos fazer um cronograma aqui. Tá, eu tenho um mês para comprar bicicleta. Eu vou fazer um short triathlon, que era o Sesc. Aí tinha um meio de Ubatuba, naquela época. Uhum. E daí tinha o Ironman em maio. E aí foi o que eu fiz. Fiz o short triathlon, fiz o meio em Ubatuba e fiz o Ironman. As catapultadas das distâncias foram exponenciais, né? Um short, né? Porra, pesado. Acho que dá pra fazer um meio e dá pra fazer um Ironman. Pesado. E o mais interessante na época, eu acho que cabe aqui falar um pouquinho sobre isso, que é uma curiosidade, ninguém apoiava. Não. Ninguém falava, que legal, você vai fazer o Ironman. Não, todo mundo falava assim, não, você não vai dar certo. Você não pedalou, nunca pedalou na vida. Eu falei, não, mas eu olhava o tempo e falava, não, o tempo são 17 horas para fazer a prova. 17 horas eu faço. Certeza absoluta. Claro. Né? E aí muitas dessas pessoas, inclusive, que comentavam, eu lembro que durante a minha primeira prova, eu acabei passando na corrida. E todo mundo, nossa. Não. Então é porque o tempo ele não é relevante. O tempo é uma consequência, né, de N fatores, inclusive da tua condição física naquele dia. Não, cara, é muito curioso isso, porque vovó, a figura central da minha infância, falava um negócio assim, tá vendo aquela galinha ali, ó? Aquela galinha ali, ela fica ali buscando alguma coisa. E tem um bando de galinha no puleiro que fica só olhando. A partir do momento que a galinha que tá trabalhando fez alguma coisa, todo mundo desce pra ver o que tá acontecendo. Cara, mesma coisa comigo. Só que eu vinha na natação, já tinha feito umas corridas, aí uns caras, pô, por que você não faz um triatlo? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer esse tal do 70.3. Arnaldo, que tinha de gente, falou, pô, mas o cara maratonista acha que vai conseguir fazer, tá, não sei o quê. Eu me lembro de ir, exatamente, cara, fico arrepiado porque são as mesmas experiências em módulos diferentes. Quanto tempo você tem? Cara, quanto tempo eu preciso? Sim. Tá, não sei o quê, tá. Cara, fiz lá carteirinha do autódromo quando tinha, porque acho que agora virou um conjunto de... Condomínio. Condomínio, exatamente. E, cara, ia toda terça e quinta, acordava às 4h30 da manhã, pra 5h30 tá saindo pra estar lá. O cara abriu o portão às 6, não tinha sol, eu já tava lá. E desviava dos carcará pra não ser atropelado. E daí os quero não vi. Cara, devotei um tempo ali. E eu me lembro que era o 70.3 da Penha. E eu falei com o meu técnico de natação. Daí ele falou, nego, você vai fazer o seguinte, você vai dar 30 abraçadas, porque eu já vinha da natação em mar aberto, então pra mim não era tão preocupante. Você vai dar 30 abraçadas. Eu falei, tá bom, mestrão, e depois? Daí você vai olhar pra cima e você vai dar mais 30 abraçadas. Eu falei, tá bom, mestrão, e depois? Depois você vai saber o que fazer. Eu falei, cara, que loucura, tá, não sei o quê. Aí eu vi as pessoas, as primeiras 30 abraçadas, eu olhei, eu vi as pessoas estavam à minha volta, dei mais 30, eu olhei de novo e falei, vocês estão ferrados na minha mão, então. Só que, ao contrário de você, o meu ponto fraco, por ser mais pesado, era a corrida. Então, eu tentava criar um lastro para me defender na corrida. Né? Mas daí, me conta,
Fez o primeiro, que acho que era, nessa época era Angra? Não, eu fiz o primeiro já em Floripa. Já em Floripa. Foi em 2006 que eu fiz meu primeiro. Ah, sim. Mas era mais fácil de inscrição e tal. Tanto é que eu devo ter feito a inscrição, não me recordo, mas na metade de janeiro que eu decidi fazer o Ironman e comecei a treinar sem ter feito a inscrição. Eu devo ter feito lá por março, alguma coisa assim. Se veja Março, abril. A quantidade de tempo que as pessoas tinham para fazer. Hoje em dia, acaba em 2 minutos, 3 minutos, alguma coisa assim. Isso ainda é uma coisa, eu acho que é um assunto bem interessante que você falou, mas isso é uma coisa mais aqui do Brasil. Então, por exemplo, fora, mesmo provas que são icônicas, não tem essa procura desesperada, né? Existe, por exemplo, Challenge Roth, acabam-se as inscrições cedo, mas é uma prova. Sim. Né? Então, as outras provas, mesmo da marca Ironman hoje, as mais famosas, estão acabando, mas 2, 3 dias. Sim. Né? Então, as provas aqui do Brasil que estão nesse absurdo. E eu entendo por quê. Porque aqui é uma situação completamente atípica, principalmente em relação aos influencers. Né? Que isso é um outro mundo, é um outro universo, onde as pessoas trazem todo mundo para a prova. Então a pessoa, diferente do meu caso, que comecei já no Ironman, vamos dizer, no triatlon, né? Mas já tinha feito esporte a vida inteira, pessoas que nunca fizeram nada são influenciadas e fazem a inscrição. Aqui vai ter o Ironman 70.3 em Curitiba, né? Na distância de meio Ironman. Soube. Acabaram, acho que as inscrições em 3 minutos, 5 minutos, eu não me recordo. Só que eu conversei com várias pessoas que se inscreveram que nunca fizeram absolutamente nada. E foram motivadas por esses influenciadores, né, etc. De um lado é bom, que tem uma divulgação do esporte, e do outro nem é tão bom, né? Principalmente para quem faz a prova. Esse é o ponto que eu queria chegar. Na minha pequena história, a gente fez 3. Fez a Flórida, porque eu queria sair de perto das nossas amizades em conjunto, para não ficar naquela pressão disso, aquilo outro. Aí eu fiz Florianópolis. Ali eu descobri que eu tinha síndrome do impostor, porque eu me lembro de chegar no Brasil já fazendo a inscrição. A minha esposa, tipo, por que você tá fazendo? Eu falei, porque eu acho que eu levei sorte. Daí ela falou, 10 horas e 54 minutos de sorte. Daí eu... Tá, faça esse troço, não sei o quê. E depois o do Arizona. Foi daí que antes que eu lesionei a coluna, daí atrapalhou bastante pra correr, especialmente. Mas eu me lembro de... Justamente isso que você estava falando. As de fora, você tem um tempo. Porque eu achava, na época, e você está muito mais inserido do que eu no assunto, eu achava na época que era por ter mais oferta. Tem o Ironman em Utah, tem o Ironman em Chattanooga, no Tennessee, tem o da Flórida, tem o do Arizona, tem aquele que a gente já conversou bastante, que é uma espécie de comunidade que vem vindo com o passar dos anos, que é Lake Placid. Eu falei, os caras têm prova a grosso modo, a cada 45 dias. Então, essa aqui não deu, eu vou para outra. E viajar internamente no teu país é muito mais fácil do que fazer uma viagem internacional. Mas agora você me contando isso para mim é novidade. O que tem de diferente, vamos dizer, de forma significativa, as estruturas que nós temos aqui no Brasil, apesar das provas serem boas, não são fantásticas. Não. Então, assim, nós temos hoje pessoas com falta de bom senso, inclusive, que seguem os seus atletas, inclusive profissionais, né? Que a prova é proibida, né? Você tem que fazer somente o atleta no percurso, principalmente da corrida. Perfeito. E no ciclismo também, diversos atletas. Esse ano eu fiz Ironman Brasil de novo e vi N pessoas acompanhando os seus atletas durante a prova, de bicicleta, etc., atrapalhando os outros atletas. No quilômetro 40 da corrida, para você ter uma ideia, nessa prova agora do Brasil, 2025, em Florianópolis, uma pessoa entrou na minha frente de bicicleta no quilômetro 40 da corrida. E eu falei, me dá licença. Eu tô acabando a prova, você pode dar licença, aqui é só para atleta. Ele me olhou, ignorou e continuou filmando e narrando a chegada do
atleta, conhecido, amigo, enfim. Sim. E atrapalhando porque o percurso não tinha um espaço de 1,5 m, 2 metros talvez de corrida. Então assim, falta muito bom senso. Eu que já fiz muita prova fora, não existe isso lá fora. Não. Eu fiz Lake Placid, acho que agora em julho, final de julho, esse ano, que era uma das provas que estava faltando eu fazer, que icônica, né? É a prova mais famosa dos Estados Unidos, ela tem 2.700 metros de altimetria, é uma prova muito difícil, é uma estação de esqui, já foi cidade e sede olímpica 2 vezes, né? Jogos de inverno, é um lugar realmente magnífico, a população é fantástica e a prova é uma prova muito desafiadora. Eu não vi nenhuma pessoa acompanhando outro no percurso. Então, assim, 2.800 pessoas, uma prova icônica, tem 26 anos que ela já acontece nos Estados Unidos, no mesmo lugar, a comunidade entende, participa, etc. Então, assim, falta um pouco de educação, né? Eu acredito que no nosso país. Tem 2 coisas nesse processo que você falou que puta, ressoaram na minha cabeça. Primeiro que na minha corrida no Ironman da Floripa eu fui atrapalhado. Exatamente pela mesma coisa. Isso. Não, porque eu levo pra você o lanchinho. Puta, velho. Faz uma penca de anos já. Então imagine agora o quanto foi potencializado com todas as mídias sociais e etc. Se lembra de querer entrar com a família no pórtico? Os caras falaram, se você entrar, você vai ser desclassificado. Sim. Aí a galera chiou, daí fizeram 2 pórticos. Agora, esse aqui você entra com a família. A minha foto de chegada eu tô desviando de uma família. Sim. Então, assim... Então, eu entrei com a minha família durante todos os anos, né, em que eram permitidos. Até eu brinco que eu vi o crescimento dos meus filhos na foto da chegada. E isso aconteceram alguns anos, mas que teve um ano onde eles interromperam, que parece que uma pessoa chegou com, acho que 40 ou 50 pessoas junto. Eu esperava sempre, olhava para um lado, olhava para o outro, via que não vinha ninguém para atrapalhar, e aí passava o pórtico com a minha família, né? Mas falta bom senso, enfim. Mas aí criaram esse critério de entrar sozinho. E eu acho que tem outra coisa também, Arnaldo, que eu vi em Tempe e vi em Panama City, que são as 2 provas que eu fiz fora. Tempe é próximo de Phoenix, mas não é em Phoenix. Sim, do lado, região metropolitana. Panama City é perto de Tampa, mas não é em Tampa. Não, é longe. Desculpe. Não, é longe. Que caminho Jacksonville. que eu fiz? Jacksonville, isso, desculpe. Perto de Jacksonville, mas não é em Jacksonville. Então o que acontece? Uma cidadezinha pequenininha que sabe que se for feito um bom trabalho, as pessoas vão vir. Cada pessoa que vai fazer um Ironman vai com quantas pessoas? 3, 4 em média. Então, quando a Clarissa chegou para entregar o carro, que ela abriu a porta do rent-a-car, ela veio andando e ele viu uma pessoa manquitolando atrás, o cara da concessionária do rent-a-car olhou e falou assim, vocês aprovam ontem, né? Daí eu falei, fiz, tá? Pra quanto tempo você fez? 10,54. Pô, foi bem. Sim. Então, você vê que é um negócio que a cidade espera, porque a cidade cresce com aquilo. Claro. Em Floripa, por que não deu certo o Ironman de Nova York? Os caras falaram, a gente é sede de mais de 60 eventos na cidade diariamente. Vocês no final de semana querem fechar essa distância? A gente agradece, muito legal, foi feita uma prova só e acabou. Não tem como viabilizar, né? Ou a gente faz até com uma estrutura, por exemplo, eu fiz o meio Iron do Rio de Janeiro, o Ironman 70.3 do Rio de Janeiro ano passado, né? Daí eu cheguei na véspera e perguntei para a organização, eu falei, aonde que eu paro o carro? A pessoa falou, não tem onde parar o carro. Vai de Uber. Sim. Daí eu falei, nossa senhora, que bacana, né? Vou de Uber. Mas me diga uma coisa, se eu for de Uber, e os acompanhantes, como é que vão fazer? Não tem como, tem que ir de Uber. Falei, muito bem, agradeço, mas eu não venho mais fazer a prova. A primeira coisa que eles fazem em todas as provas lá fora, o que que é? Eles te dizem todas as opções de estacionamento. Antes de começar qualquer congresso técnico, eles falam o parking A, parking B, parking C, parking D, e o parking E, você pega um shuttle e vem para transição. Perfeito. Então, assim, e aqui nós não temos essa preocupação. Não. Então, infelizmente, mas assim, as nossas provas são boas, né? A organização é uma organização boa. Eu vejo que o mundo mudou bastante em relação ao triatlon. Hoje só interessa o seu recorde pessoal. Lá fora ainda continuam as pessoas, algumas se interessando com isso, mas de modo geral não.
Porque você tem 17 horas para fazer, né? E esse é o espírito do Ironman, né? Eu consegui ainda e convivo com isso, esse é o meu pensamento. Sempre eu vou dar meu melhor na prova, sim, obviamente. Só que de acordo com as condições daquele momento. Sim, perfeito. Eu me lembro que a minha prova de despedida foi... Eu queria ter feito Kalmar. E daí eu tava pra me inscrever, não me inscrever. A Clarissa passou pelo corredor. E daí ela falou, ué, por que você não se inscreveu ainda? Eu falei, porque vocês não vão. Aí sozinho não tem tanta graça. Sim, sim. Me lembro de ficar apinhado dentro, sim, do Uber no 70.3 do Rio de Janeiro. Sim. E o cara errou a minha distância. Eu fiz 100 e poucos quilômetros de bike. Aí mandei uma carta pros caras. Falei, olha pessoal, essa era a minha última prova. Sim. Eu fiz os 2 últimos quilômetros andando, porque eu já não tinha mais... Sim. O médico chegou e falou assim, olha, você consegue fazer, mas você vai ter que fortalecer o corpo. Eu não nasci para ser magrinho. Você se lembra, sim, quando eu competia, sim, eu tô com 90 quilos. Sim. Não dá pra correr, sim, dói tudo. Sim, sim, aí sim. Eu falei, cara, os 2 últimos quilômetros eu vou andar, porque, porra, tô me despedindo. Sim. Cara, vou curtir, vou aproveitar. Eu atravesso o pórtico chorando. Sim. Tipo, porra, sim, cara, que sim, despedida, sim, cara. Eu queria ter feito muito melhor, sim, mas, porra, 110 quilômetros que o cara errou, não sei o quê. Aí eu mandei uma carta pros caras. Não, veja, a gente pode... Veja, que pena que essa prova foi assim, mas tem uma outra prova. Eu falei, vocês não estão entendendo. Eu não tenho mais condição. A minha prova. Essa foi a prova. Eu não tenho condição física de fazer aquilo e, de repente, não me machucar de novo. Sim. Então, cara, pô, só queria que vocês soubessem que... Sim. Então, puta, meio gostinho meio amargo. Apesar que a prova é muito legal. Sim. Muito bacana e tal. O ciclismo é meio lazarentinho, né? Mas aquela subidinha que mas tem. Uma prova boa, assim. Boa. Uma prova boa, né? Eu vejo assim, a prova eu vejo como um todo, né? A análise que eu faço hoje, ela precisa ter uma estrutura legal para quem vai assistir. Fato. Por exemplo, o Ironman da Flórida é fantástico. Né? Ele tem uma estrutura maravilhosa para todo mundo. Se você levar, as pessoas vão estar... Tem lugar para você sentar, tem lugar para você comer, para você olhar, para você, enfim, para você passear e para você se distrair também. Você está fazendo a prova, é uma parte, mas tem todo o resto. Quem é egoísta e vai sozinho e quer somente saber de si, ok. Mas também tem que pensar nas outras pessoas, claro, que vão com os seus parentes que escutam diariamente que você está treinando uma prova, que você está competindo, que você está com interesse de, às vezes, performance, às vezes não, mas enfim, seja o motivo que for. O mais importante é você estar com os seus queridos, seus amigos, seus parentes, né, junto com você. Então hoje me preocupa muito isso. Tem estrutura ou não tem? Tem estrutura? Perfeito. Não tem? É meia boca. Sim. Sim. É que é bem típico da pessoa que já teve bastante experiência nisso. Você, talvez nas primeiras, não você no caso, mas as pessoas, talvez no caso, estejam muito preocupadas nas primeiras provas que elas fazem, para elas. Sim. Só que daí você começa a levar a tua esposa, leva a tua família, os caras ficam um dia inteiro em pé. Sim. Dependendo da prova, ela te vê uma vez na transição, outra vez na outra transição e só no pórtico de chegada. Uma das razões pelas quais eu escolhi fazer o Ironman da Arizona, porque era isso. Você passava pelo mesmo local na bike 3 vezes e na corrida 2 vezes. Então, as pessoas estão lá. Eles chamam de spectator friendly. Sim. Daí eu falei, pô, essa aqui faz sentido, porque, pô, tô levando os meninos. Existem várias provas, por exemplo, a do Arizona é fantástica, eu já fiz lá também. Inclusive vai ser nesse final de semana, a prova do Arizona. Tem vários amigos que vão fazer. E o lugar é fantástico, né? Você tem a bike, você passa 3 vezes. Né, que a pessoa consegue ver, inclusive, talvez 6 vezes você, sim. Né, porque vai e volta ali, e tem a corrida que você passa nas pontes, que você consegue, inclusive, encontrar com algumas vezes a pessoa, né? Mas, assim, as provas são fantásticas. Eu tive uma ocasião, agora, a última meio Ironman que eu fiz, em Augusta, fantástico. Foi a experiência mais icônica, foi meu 50º meio Iron. A largada da prova da natação sempre tem aquele momento tenso, né? E as experiências, por isso que eu falo, cada vez que eu vou para uma prova, sem expectativa alguma, às vezes você se surpreende, fantástico, né? Que você fala, nossa, aconteceu isso. E olha que interessante, né? Você que já fez várias provas também, você sabe disso. Tem aquele momento pré-prova que é ruim, né? Que você fica ali às vezes 1 hora, 2, às vezes 3 ou 4 horas parado, esperando, às vezes frio, chuva, você tá com moletom, aí você não sabe o que come direito, ou sabe, enfim. Fica aquele momento normalmente escuro, né? Então não é uma coisa muito agradável pré-prova, né? E nesse
Lá em Augusta, que eu recomendo para todo mundo fazer a prova, a hora que eles liberam, 1 hora antes, eles liberam o estádio da cidade de beisebol, que você entra e todos os atletas ficam no estádio. Exatamente 1 hora antes da largada, acendem todas as luzes e começa uma música. Tudo que legal. Passando em todos os telões coisas referentes à prova. Uma coisa fantástica. E aí você se posiciona no momento da tua largada, com rolling start, e vai pro rio e nada. Mas aquele pré-prova é uma coisa absurdamente fantástico. Tinha uma moça que estava falando palavras motivacionais ali na hora, antes da prova. Então, aquele ambiente que fica todo mundo quieto, tenso. Todo mundo acolhido, tenso, foi completamente descontraído, foi maravilhoso. Acho que foi a prova mais icônica que eu fiz de largada, de pré-prova. E uma prova que, né, tinham vários atletas profissionais, mas me surpreendeu muito e positivamente. Com certeza, acho que esse carinho com os atletas faz muita diferença. Eu me lembro da Maratona de Berlim, fiz em 2008. Antes da prova começar, tem cordões de isolamento, o cara corre para 3, corre para 3,30. Os currais, né? Sim. Arnaldo, parecia que era um fio dental, assim, tipo, você podia pular e ir lá na frente. Claro. Tipo, não há necessidade. Não é sobre isso, né? Aí tô lá, tá, não sei o quê. Cara, levantam 3 helicópteros do chão pra filmar a prova. Antes da prova começar, para todas as línguas dos integrantes que vão fazer a maratona, os caras lançam uma mensagem. Fantástico. O cara começa falando alemão, daí inglês, tá, não sei o que, ele vê uma voz de uma carioca. Bem-vindos à 30ª Maratona de Berlim. Cara, arrepios pelo do braço. Cara, libera essas que eu quero ouvir, cara. É só o que eu precisava ouvir. Sim, sim. Entendeu? Esse carinho que existe das provas fora do país é muito legal. Muito legal. Isso é ímpar. Porque as pessoas ainda veem assim, você não deve mais passar por isso, mas eu me lembro que no começo, tipo, mentira, vai fazer prova fora. Eu falei, cara, vocês não estão entendendo. Eu tenho uma família, economiza-se para fazer essa prova, viaja, faz a prova, e daí eu vou fazer o quê? Vou trazer essas pessoas para casa? Não, elas querem se divertir também, elas querem conhecer outro lugar, elas vão passear e tal. Então essas experiências aqui contam, né? Tem brasileiro gostava, não sei se ainda gosta, mas gostava de fazer o 70.3 Miami para fazer compra. A prerrogativa do cara. Claro, não é exatamente o que eu faria, mas eu respeito. Sim. Acho que é por aí. Me conta uma coisa, vamos voltar um pouquinho, porque essa história é boa, mas precisamos tocar uns aspectos. Como é que é conciliar tudo isso, cara? Você tem esposa e 3 filhos. É difícil. Foi difícil. Se me perguntar hoje como é que você fez, eu vou falar que não sei. Mas eu consegui fazer. Né? Na verdade, é assim, tudo que você gosta, que você faz por prazer, você dá um jeito. Sim. É que nem eu estava falando anteriormente sobre a questão das horas. De quantas horas eu tenho disponível? 0. Quantas horas eu posso conseguir para um objetivo que eu quero muito? Aí eu posso dar um jeito. Eu vou dar aperto aqui, aperto ali. E o que eu sempre fiz com eles, porque eu sempre levei meus filhos, né? Sempre levei minha família, hoje já estão grandes, etc. Já é difícil. Quando é possível, eles vão também, que nem foi o caso desse Iron no Brasil, que esse ano todo mundo foi lá, tá? Foi muito legal. E nas outras provas, quando eles não podem, infelizmente, ainda fica aquele sentimento de vontade, tá faltando, mas eu sou bem satisfeito porque eles sempre participaram comigo, né? Mas nessas provas maiores, eu sempre chegava e falava, na hora do almoço, pessoal, o negócio é o seguinte, tô querendo fazer um novo desafio, vocês topam, beleza? Então todos a gente entrava num acordo e eles topavam, adoravam, porque também tinha esse outro lado da família que também depois tem o lazer, tem o passeio, tem a diversão. A diversão deles, né? Deles, não somente a minha é uma parte, mas a deles também completava tudo. Então foi muito legal, assim, hoje, fazendo uma retrospectiva e olhando aqui um pouquinho para trás, né, ter vivido isso tudo com eles foi fantástico, porque teve esse crescimento, né, deles junto com eu participando do esporte, sempre eles juntos, sempre participando, mas não foi nem um pouco fácil, né, tem uns treinos que foram icônicos que eu fiz para me preparar para isso. Um deles foi, meu filho estava começando a sair e eu sempre ia buscá-los à noite. Quando eles saíam, 2 horas da manhã era o horário, e eu ia buscar. E aí eu levei eu acho que os 2 já estavam saindo, meus 2 filhos, mas aí eu saí, fui buscá-lo, acho que, sei lá, 1 hora, voltei para casa, dei uma cochilada, às 2 horas voltei, fui buscar o outro, voltei para casa e 5h30 eu estava de pé para ir treinar.
treinei, acho que aquele dia era 160 quilômetros. Nossa. Voltei, tinha um aniversário de criança. E tinha futebol. Você não vai jogar futebol? É. E vou jogar futebol. Minhas perninhas tremiam. Mole, gelatina. Então, assim, isso faz parte. Putz, hoje eu até me impressiono, assim, como é que eu consegui fazer tanto. E dessa forma, eu acho que é a motivação mesmo, é o prazer, tá todo mundo junto. E foi muito legal essa experiência toda que eu vivi. Eu acho que é muito legal por esse lado, porque eles podem não executar as mesmas atividades esportivas que a gente faz. Mas ficou inserido na cabeça deles, desde pequenininho, que tipo assim, você quer, você tem que ir atrás. Se você fizer, você vai ser remunerado de uma forma ou de outra. E, cara, você tem que arranjar tempo para fazer as coisas. Os meninos hoje estão tudo na maromba, mas um fazia calistenia e outro fazia levantamento de peso olímpico. Então as pessoas os meus filhos entenderam justamente porque pela proximidade, lógico. Não, mas é que aquela ideia de educar por palavra, Sim. cara, vai até um ponto. O que ele vê vale muito mais. Todo dia, você treinando, você se esforçando, Então, né? Claro. Eu acho que é esse processo que eles aprendem, assim, porque a gente tava falando antes de começar, pô, que o mais novo tá com 22, mas eu lembro pequenininho, indo junto e tal. Pô, de repente tava com sono, de repente não queria estar ali. Sim. Mas nessa conversa no almoço, tipo, pô, eu falei pro meu pai que eu ia. Tá? Então, essa ideia de criar um comprometimento, assim, é muito legal. E a gente fez, por exemplo, no primeiro Iron, minha filha era bem pequena, a mais nova, e a gente nós fomos com uma estrutura para eles, né? Minha esposa, meus filhos e ela sozinha cuidando dos 3, né? Até eu escrevi um artigo à época que foi muito interessante, acho que foi no meu segundo Iron, que o Ironman para mim era fácil. Era muito mais difícil para ela. Ela largava o dia inteiro com os 3 carregando. E os 3 na conclusão. Então, para mim, foi muito legal a reportagem, o artigo que eu escrevi, que era justamente fazendo esse paralelo, né? A minha prova e a prova dela. O meu era brincadeira, né? O meu eu tava sozinho, eu comia a hora que eu quisesse, parava. Ela não, ela tava com os 3 o dia inteiro. E ainda não podia perder o momento da foto, não podia perder o momento da filmagem, etc, né? Mas, enfim, então foi uma experiência realmente fantástica. Acho que todas as provas foram icônicas, acho que existem as que a gente gosta mais, né? Sim. Existem as que tem, que nem eu citei agora de Augusta, que foi o 50º e me surpreendeu absurdamente de um lado positivo, né? Sim. Com toda a estrutura que tem, né? E me conte, elas não, eles todos, né? Praticam alguma coisa, algum esporte? Praticam. O meu mais velho agora, eles jogaram tênis durante muitos anos, inclusive estudaram fora também, jogando tênis, que etc. Bom. E hoje o meu mais velho está surfando e faz academia. O do meio está fazendo maratona, fez a 4ª maratona agora em Pomerode. Ele vai bem, ele corre bem, corre fácil, corre solto. E minha filha joga futevôlei, corre também, correu lá em Pomerode também. É mesmo? Não a maratona, né? Ela fez a prova de 6 km. Mas eles gostam, o esporte na verdade faz parte da vida, né? Minha esposa também correu e a namorada do meu filho também correu. Ela tá entrando no mundo da corrida também. Agora, ontem à noite ela tava jantando lá em casa e ela falou, agora eu quero fazer uma prova de 10 km. Tá motivando, né? Então, assim, faz parte, o esporte faz parte mesmo, fez parte da educação, né? E então tá sendo bem interessante. Eles reconhecem que o paizão colocou os caras e tal, e agradecem e tal, ou não? Veja, quando é em casa é uma coisa diferente, você sabe, você vive disso, né? Porque é uma coisa muito natural. O que eu percebo muito é que quando vão amigos e pessoas de fora na minha casa para falar, aí às vezes vem, né? Até porque eu nunca me vi como sendo uma pessoa que fez algo excepcional. Perfeito! Né? Então, assim, Perfeito. Eu sempre fui muito franco e para mim é uma coisa natural. Eu busquei, eu quis e eu consegui realizar. E eu consegui fazer. Mas assim, eu não me considero... Esses dias falaram, meu Deus do céu, alguns anos atrás eu teve um evento que foi marcante e foi aí que eu acho que caiu um pouquinho a ficha. De que o que eu fiz não foi tão pouco. Talvez tenha sido algo um pouquinho a mais do que eu imagino, né? Com esse pensamento que era uma prova, era um evento que eles fizeram lá no... Logo depois da pandemia, o Mundial, eles transferiram para St. George, em Utah. E aí eu fui e eles fizeram um evento que eram
atletas que tinham feito mais de 20 provas no mundo. E aí eu cheguei numa sala, eram poucas pessoas. Né? E eles deram uma medalha, fizeram um jantar. Legal. Foi uma coisa, daí tinha o Mark Allen, David Scott, enfim, toda a turma. Eu treinei muitos anos com o Mark Allen. Isso eu te perguntar, mais adiante. E então foi um momento realmente que marcou, assim, do ponto de vista de falar, puxa vida, eu fiz alguma coisa que está sendo reconhecido, né? Não que a gente precise disso, mas para você saber o tamanho do que você fez, né? Porque às vezes a gente fala que nem você. Quantas pessoas fazem um Ironman? Quantas pessoas fazem uma maratona? Percentualmente no mundo é bem pequeno. Putz, né? Menos 1% da população mundial. Então, daí você vai lá, maratona, daí um Ironman, daí, enfim, 2 Ironmans, 3 Ironmans, vai diminuindo. Sim. Então, assim, quando você chega num número maior e expressivo, eu vejo que hoje, por exemplo, com o número de provas que eu já fiz, são poucas pessoas que fizeram isso no mundo. Vai ser difícil chegar. Né? Então, assim, tem várias pessoas, mas não são tantas assim. Uhum. Não, esse é muito legal a gente tá falando sobre isso, porque quando eu falei para os nossos colegas em conjunto, que acho que vários já não estão mais, porque eu acho que estavam pela razão errada, um deles chegou mais alto, sabe quem é? Não, você vai ver, teu mundo vai mudar, porque você vai fazer parte de uma população, menos de 1% da população mundial, e aquilo me marcou, Arnaldo, me marcou. Imagina. Tipo assim, o teu mundo vai mudar. No vídeo da chegada do Ironman da Flórida, que foi o meu primeiro, eu entro de lado. Daí o cara viu e falou, por que você fez isso? Eu falei, porque eu não queria esquecer aqui que eu fiz no passado. Se o meu mundo vai mudar, eu quero ter os dois olhos. Referência. Claro. Eu fiz porque eu queria. Sim. Você falou um negócio que me arrepiou os pelos do braço. Pros caras que são reais do esporte mesmo, você tá lá, Arnaldão, cara, e de repente começou a chover e você não tava com a roupa apropriada para aquilo, corta-vento, não sei o que, tará. Se tem um cara com uma asa, como se fosse um anjo, fala assim, Arnaldo, só me diz aqui, você quer parar a prova? Você fala, não, eu tô aqui, eu vou até o final, sabe? Você tá ali pelas razões certas, você não tá ali pra mostrar pros outros que veja, eu, palestrante, agora, Ironman, não sei o que, você tá fazendo pros outros. Eu nunca fiz pros outros. Tanto é que quando, às vezes, chega e se cita isso, e daí, agora com esportes de força, tem outras conquistas que as pessoas vêm e falam, eu agradeço, tal, porque eu já tô com 50, não sou mais criança e tal, mas sempre vem essa referência atrás. O que eu falei brincando é verdade. Pô, você fez 3, você fez 15 maratonas, não sei o que, tá? Penso, obrigado. Falo, cara, tem um colega meu, cara. Não, mas não, sabe? Às vezes as referências, elas são... E a motivação que te trouxe para isso tudo, talvez você nem saiba hoje. Ou nem lembra exatamente por que você aceitou e correr com o teu amigo 21 km. Né? Você fala assim, pô, por que eu fui? E quando eu vi, você entrou nesse meio. E foi uma coisa natural. Quando eu decidi fazer meu primeiro... eu fiz somente Ultraman. Né? Foi uma coisa muito interessante, porque eu fui conversar com a Marise e com o Walter. Né? Que eu tinha participado lá, eu fui lá e falei, olha... Vocês que conhecem tudo e mais um pouco do Ultraman, eu queria saber... Eu já fiz, não me lembro a época, quantos Ironmans eu já tinha feito, quantos meio Ironmans. Eu falei, mas agora eu vejo que talvez eu consiga fazer um Ultraman. Marcamos um jantar, conversamos. Aí a Marise falou para mim, está preparado? Porque veio de dentro. Exatamente. Então, assim, não é uma obrigação, você quis. Né? Sim. E aí eu comecei a treinar para o Ultraman e fiz o Ultraman, foi uma experiência absurdamente fantástica. Eu fiz na Flórida, porque no Ultraman, para quem não sabe, eu vou falar as distâncias, né? São 3 dias de prova. O primeiro dia você nada 10 mil e pedala 145 km. O segundo dia 276 km de bike e o terceiro 84.400 de corrida, né? Todos os dias você tem 12 horas para fazer a prova. E cada atleta tem que ser o seu staff, tem que ter o seu staff. Então, o carro de apoio para cada atleta é de responsabilidade do atleta. Então, você ganha no congresso técnico praticamente um livro com todas as informações, percurso e etc. E pouquíssimos pontos de checkpoint durante a bike, principalmente, durante a corrida também. E aí você vai.
você com os teus familiares, teus amigos, teu staff. Exatamente. Então você tem que ter uma sintonia muito grande. Quem que foi? Meu staff, a minha família. Né? E o Walter foi junto no Ultraman. Foi uma experiência fantástica. Do meu lado, eu tenho várias fotos e várias imagens que são marcantes, né? Meu filho estava de caiaque do meu lado. Né? Na corrida, na bike, eles acompanharam a prova inteira, né? Porque tinha o stop and go, ele não pode do lado, mas ele passa e fica. Passa. Como é que ele chama? Frog Loop, alguma coisa assim que vai, tipo... Frog Leap. Frog Leap. E acho que é isso que eles chamam. E aí na corrida, você pode correr com o teu staff. E aí eu tenho fotos icônicas que são o sol nascendo, minha filha pequena correndo comigo, meu filho correndo comigo, outro trecho, minha esposa correndo comigo. Então assim, e foi uma prova muito interessante, porque eu acabei tendo um resultado bom, eu treinei muito para a prova. No primeiro dia eu cheguei em segundo geral. Que isso? E eu dava risada, porque jamais imaginava, porque você não vê ninguém na prova, né? Primeiro que tem um contingente são 45 atletas. Pessoas. São 45 atletas somente. Você manda o teu currículo, eles avaliam para ver se você já tem alguma experiência, né, anterior. E depois, aí o segundo dia eu cheguei em terceiro geral. E no terceiro dia eu cheguei em segundo geral. Então no final eu fiquei em terceiro lugar. E aí o Ultraman ele tem uma característica que é bem legal, que os 3 primeiros eles te dão, além da medalha, um troféu com o teu nome e com o teu tempo marcado, tempo de prova. Né? E quando você chega entre os 3 em qualquer prova do Ultraman do mundo, você tem direito a participar do Mundial quando você quiser. Né? Vitalício. Então, fica vitalício. Cara, que legal. É um cartão que você ganha, né? O direito a participar. Que é no Havaí. É no Havaí. E eu acabei não fazendo esse. Mas calma. Eu não sei. Mas é o momento, eu tenho que sair de dentro, tem que estar bem. Eu acho que o corpo... Eu fiz uma outra prova depois, né? Que foi a maior prova que eu fiz até hoje, que foi o triplo Ironman, que eu fiz no Havaí também. São 3 Ironmans em 3 dias. Que essa foi a maior prova e muito desafio e por consequência também muitas lesões. Mas eu conheço você bem o suficiente para dizer que esse capítulo não tá fechado. Tipo, pum, fechou. Não, nada. Vai ficar ali, vamos ver e tal, exatamente. Não sei o que vai acontecer amanhã. Hoje eu tô com, em decorrência, inclusive, dessa prova, eu tive muitas lesões. Porque anterior a isso, eu quase não tive. Eu queria falar sobre isso, cara. Que bom que nós chegamos nesse ponto. Porque eu lembro de eu ter lesão e você... Puta, nego, isso aí vai passar. Não sei o que. Pô, Arnaldão, e você... Não, cara, eu tive muita sorte e tal. Eu falei, cara, é verdade. Eu nunca vi ele reclamando. Eu acho que eu tive, operei os 2 joelhos, eu rompi o tendão, mas assim, nada tão crônico, né? Hoje eu tenho. Né? Hoje eu não tenho mais cartilagem no joelho, né? Então eu tô correndo na raça, os médicos até brincam e falam assim, não sei como é que você tá conseguindo ainda competir, né? Mas eu tô administrando, obviamente a intensidade é outra, né? E os treinos também são outros, né? Completamente diferentes, principalmente a parte da corrida, né? Que é onde eu mais sou apaixonado. Sim. Mas me conte, você era um atleta que não se empenhasse, mas você conseguia ir para Kona, que, para quem não sabe, você faz o Ironman, dependendo da tua categoria de idade, vão ter algumas vagas nas provas para você poder ter o direito de ir para o Havaí. Mudou isso depois desse processo ou você já vem desacelerando com o passar do tempo? Ano passado eu me classifiquei para o Mundial novamente. Olha aí, eu fiz em Cozumel ano passado e fiquei em terceiro lugar da minha categoria. Mesmo correndo bem menos. Só que assim, para mim não é relevante. Eu participei já de Kona algumas vezes. Sim. Diversas vezes eu recusei ir para Kona. Né? As últimas vezes que eu me classifiquei, eu falei, não vou. Por quê? Por vários motivos. Né? Não vou dizer que eu não vou, que eu não voltarei para Kona. Talvez. Se for para acontecer, vai acontecer. Né? Porque hoje virou uma coisa tão neurótica essa questão as pessoas demonstrarem e se vangloriarem demais de algo que eu não acredito. Né? A minha palestra, Isso não é o espírito inicial desse negócio? Quando eu fiz a minha palestra, algumas vezes, alguns anos atrás, eu montei uma que o primeiro slide tinha um super-homem e tinha um X em cima. As pessoas nos veem como
pessoas diferenciadas. Não somos. O que nós somos de diferente, que eu imagino, seja a resiliência, seja o esforço, seja a dedicação ou até uma obsessão em fazer. Perfeito. Agora, não diferente, não somos melhores que ninguém, né? Talvez nós sejamos, inclusive, privilegiados por ter feito. Fato. Né? Então, às vezes falam assim, não, escrevem, você é o meu herói, você é um... Como é que é? Como se fosse um máximo. Não, somos privilegiados. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso. Tipo, nego, veja como é um privilégio a gente poder estar fazendo Claro, isso. E claro. Esse é o espírito. Claro. Então, assim, e Kona acabou virando alguma coisa meio, sabe, às vezes até pesada. Até para a pessoa ir para lá. Meu Deus, você não vai para Kona. Tanto é que todo mundo que eu conheço, que não me conhece tão bem, talvez, né, me conheça mais de vista do que me conhecer a fundo, me pergunta, você se classificou e não foi? Por quê? Porque para mim não é relevante. Eu não tenho que estar lá para me sentir melhor ou pior que alguém. Para me validar de alguma coisa. Não preciso de nada, graças a Deus, eu estou muito bem resolvido, né? Então, assim, vai fazer de novo? Não sei. Talvez chegue um momento que eu fale, puta, vou de novo. Ou não, quero curtir. Quero fazer provas em lugares diferentes, provas novas, com novas experiências. Né? Eu acho que esse que é o verdadeiro espírito do negócio, esse espírito de aventura. E daí, tipo, eu já fui, eu já fiz. Esse é um negócio que eu tenho uma certa dificuldade, assim. Agora, viajando com os meninos que já estão maiores, então, às vezes tem que passar por lugares que eu já estive. Uhum. Só que daí você quer ver isso pelo olhar do teu filho, enfim, da companhia que tá com você. Mas eu penso igualzinho a você. Se eu fosse pra Kona, que eu nunca tive índice pra isso, mas se eu fosse, eu iria uma, no máximo 2 vezes, e falo assim, então tá bom, eu vou pegar esse investimento, que não é um esporte barato, e vou pra Estônia, eu vou pra Hamburgo, quero que você fale da prova que eu sei que você gosta, por isso que eu citei. Quero ir pra Augusta, na Geórgia, quero ir pra Chattanooga, pra ver como é que é lá. Maravilhoso. Pô, diz que em Kalmar você pode tomar água que você tá nadando, então, pô, quero ver isso, eu já fui pra lá 2 vezes, ou uma vez, enfim. Sim. Acho que não é por aí. O número, veja, a gente vive num momento diferente realmente, né? Quer dizer, em relação às pessoas, em relação às mídias sociais, etc. Tem muita coisa boa, sou totalmente favorável e adepto à tecnologia, sou apaixonado por isso, mas às vezes eu acho que não é que nós não saibamos usar, talvez nós estejamos aprendendo a usar. Perfeito. Eu acho que nós precisamos passar por um processo, talvez, eu não vou dizer o número de tempo necessário para isso, mas de 1 ano, 2, 5, 10 anos, para as pessoas saberem como se posicionar, inclusive, as redes, né? E eu não vou mudar por causa disso. Sim. Né? Me procuraram um tempo atrás, falaram, não, mas vamos divulgar que você tem história tudo, para muito conteúdo, para muitas pessoas, para não sei o quê. Eu peguei e falei, não é o meu caso. Eu não sou assim. Eu quero passar para pessoas que realmente se interessem e se sintam motivados com isso. Sim. Com o que eu posso contribuir. Né? Eu até comentei com você, fazer uma palestra para 50 pessoas desinteressadas não serve para nada. Não. É melhor tomar um café com alguém, com uma pessoa somente que esteja interessado. O cara né? não pisca. Então, assim, a gente tem um pouco de experiência para passar. Então, eu estou totalmente... E sou muito feliz por ter feito tudo que eu fiz, mas quero fazer muito mais, quero buscar coisas diferentes. E as pessoas me perguntam também, mas até quando que você vai fazer? Não sei. Enquanto continuar estando motivado, vou fazer, né? Agora, tem as limitações, obviamente, que ele regula, e eu acho que muito vem daqui, né? Sim. A cabeça da gente que acaba levando, a cabeça da gente que acaba mantendo. E você em alta, vamos dizer, com esse astral bom da energia e da própria droga do bem, né? Da endorfina que a gente tem, que você vai treinar, sei ir hoje, sei ir amanhã, sei ir depois da manhã, né? Não, eu acho que é justamente isso, né? Você consegue ver nuances da mesma coisa, né? Quando eu troquei de profissão de marketing, de publicidade para educação física, aconteceu depois da lesão. Então, existem coisas que eu tô aprendendo até hoje, tipo, não tinha visto por essa nuance. E por alguma contribuição que tenha para fazer, esse mundo de rede social acaba incomodando, porque o nível de retenção de alguma coisa na cabeça das pessoas é 3 segundos. Então, eu vou pegar um movimento, você vai pegar uma barra com peso,
do chão eu vou transportá-lo direto para cima da minha cabeça, que é o segundo movimento olímpico mais complicado de fazer. O primeiro é o salto com barra, salto com vara, aliás. E eu tenho 3 segundos para chamar a atenção da pessoa. Daí, um cara que eu respeito, um cara que mora fora, tá não sei o quê, cara num cenário tipo esse, olhando pra câmera, assim, de frente, tipo, se você quer ter, o nome do movimento é snatch, se você quer ter um snatch de bosta, veja 30 desses de 3, 10 segundos. O que você podia fazer, daí corta e fala, pasme, compre um livro. Vai ler, tá, não sei o quê. Então, tá tendo esse shift mesmo, essa mudança, sim, que as pessoas autênticas se negam a fazer. Eu tenho muita dificuldade em colocar um pouco desse meu conhecimento de técnica e de curso de programação para boxe, tá, não sei o quê, porque eu não consigo captar a tua atenção em 3 segundos. Eu não sou o Serginho Malandro. Quer fazer snatch? Cara, não consigo fazer isso. Então a gente apanha e tenta criar novos meios para fazer isso e tal. Mas me conta uma coisa, porque eu me lembro quando eu fiz, só trocando um pouquinho a estação, quando eu tava fazendo, ou já tinha feito, o Ironman da Flórida, eu vi você correndo com uma bermudinha do Mark Allen. E eu me lembro que tinha uma menina fazendo a prova comigo, cara, na marcha mais pesada, assim, pô, era um trator, a menina pedalando lá na Flórida. E daquilo me marcou, porque era o Mark Allen. Eu imagino que com o passar desses anos todos, deve ter tido vários técnicos. Mas eu me lembro do Mark Allen. Mas veja, foi assim, a história do Mark Allen foi bem interessante. Logicamente, como todo apaixonado pelo Ironman, enfim, conhece o Mark Allen, que é uma das lendas, né, que existem no mundo Ironman, né? Ganhou 6 vezes Kona, enfim, fora isso, história icônica, né? Foi considerado atleta do século. Ele ganhou um título. Enfim, e aí eu já tinha treinado com algumas pessoas aqui no Brasil, mas eu acho que elas não entendiam o meu espírito mesmo naquela época, 20 anos atrás, né? E o que era meu espírito? É o mesmo espírito de hoje. Eu sempre vou dar o meu melhor. Eu sempre vou fazer meu melhor. Seja no treino, seja num treino difícil, seja num treino de dia difícil para você. Mas isso não é minha vida. Isso é uma parte da minha vida. Isso é o meu prazer. É minha válvula de escape, é minha maneira de conseguir extravasar, né? E aí eu lembro que eu treinei, estava com um técnico aqui no Brasil, não me lembro se era o segundo ou terceiro Ironman que eu estava fazendo. Era na semana, umas 2 semanas antes, tinham 8 tiros de 1000 no Parque Barigui, de corrida. Uma semana antes? 2 semanas antes, se não me engano. Tá. Acho que eram 8 tiros de 1000. E aí acabou o treino, e era 100%. E acabou o treino, ele falou, nossa, você foi muito forte. E eu fui andando para casa. Quando eu fui andando para casa, eu fui refletindo e falei, ele não me conhece. Ele tá me treinando há 2 anos. E não me conhece. Se ele falou que você fez muito forte... Então, assim, era 100%. Eu ainda perguntei para ele, não era 100%? Então, não é que eu tenha feito a mais. Não, eu fiz 100%. Não, ficou flagrante que ele não te conhecia. E daí eu saí, fui pra casa pensando e falei assim, tô perdendo tempo. Total. E eu sempre fui meio autodidata, de ler muito, buscar muita informação. Aí treinei com outras pessoas também, e chegou num ano, eu lembro que eu tava treinando, e todo treino que eu chegava cansado. Falava, meu Deus, isso não é possível. Tudo bem, tem a família, meus filhos eram pequenos, eu falava, não. Até ainda pensei assim, falei, não, acho que vou ter que parar. Ainda falei pra minha esposa, falei, não, todo treino eu chego cansado. E aí eu fiz uma prova, tava fazendo lá nos Estados Unidos e conheci o Mark Allen pessoalmente. E aí quando eu conheci, ele falou, tem uma metodologia diferente e tal. Eu conversei com o sócio dele na época, né? Que era o Vargas, que tinha sido um atleta profissional, que competiu Kona também, e ele falou, não, a gente tem uma metodologia completamente diferente, você não pode treinar assim. Eu contei pra ele, externalizei minha situação, ele falou, não, teu treino tá errado. E aí eu falei, bom, vou dar uma chance. Vamos ver como é que funciona. E aí eles estavam naquele ano, era o primeiro ano que eles estavam com esse treinamento online, né? O nome do treinamento até era Smart Training, né? Do Mark Allen. E aí o treinamento dele era todo baseado em batimento cardíaco. Aonde aqui todas as pessoas que eu conhecia e que eu comentava sobre, não, isso não serve, isso não funciona, isso é só uma referência. Não. É a referência. É a referência do seu estado
neste momento. Ah, mas e se... Não. Como é que você tá hoje? Como é que você tá agora? Você dormiu bem, brigou, discutiu, tá brabo, nervoso, irritado? Tá feliz, tá alegre, descansou bem? É uma variável... Única variável, não sou especialista, mas na minha concepção, é a única variável real que deve ser seguida. Aí tem as outras, tem medidor de potência, até hoje não tem medidor de potência, eu já coloquei, tirei. Então, assim, mas não que isso seja certo ou errado, mas para mim não serve, eu não tenho nem ciclo, não precisa. Eu vou no meu relógio, ponho a distância, ponho o meu treino e minha sensação de acordo com o batimento que eu tô, né? E aí eu treinei com ele, ironicamente, até o ano passado. Treinamos durante 11 anos juntos. Sim, sim. E foi muito legal, foi uma experiência, acho que é um aprendizado absurdamente. Nesse meio tempo ele parou diversas vezes de... Não, foi mais de 11, 12 anos. Porque eu me lembro foi de ter feito o Ironman do Arizona, do Ironman da Flórida em 2011. Não, eu já tinha visto você. Então foi então foi acho que quase 14. Bastante tempo. Porque daí eu lembro que eu treinei 1 ano e pouco com ele. Quando eu treinei 1 ano e pouco, daí eu já fui eu consegui minha primeira classificação para Kona, né? Foi inclusive nessa metodologia nova, etc. Não, você veja como as coisas, cara, esses dias eu li um negócio que eu fiquei... as pessoas não te dão... Os americanos falam de quando o respeito precisa ser dado, precisa give you your flowers. Daí tava lá, as pessoas não te dão as flores, tá, não sei o que, tá. Aí era um carrossel, daí eu virei lá o negócio, o cara falou assim, mas tem muito mais gente que tá reparando naquilo que você tá fazendo, só às vezes não tem coragem de falar pra você que tá fazendo. Sim. Arnaldo, esse negócio me marcou tanto... Sim. Que a forma que eu dou aula no meu box passa por isso. Porque eu me lembro de um cara que, com sono, com cachumba e febre, corria mais rápido que eu. E devia correndo super lento, assim. Eu falei, Arnaldo, o que tá acontecendo? Não, negócio, que por batimento cardíaco tá. Daí eu vi a roupinha do Mark Allen e falei, cara, é a segunda vez que eu vejo esse troço. Na época, não era nem educador físico. Cara, eu me lembro de ir atrás, de estudar, de ler e tal. A referência. Ai, medidor de potência, tá falando que você tá mais fraco do que deveria. Mas naquele dia você tava zunindo. Hoje você brigou, não dormiu bem, se estressou. Hoje você não tem pra dar aquilo. Perfeito. Você vai querer dar aquilo, você vai chegar em casa exausto. Que é o que tava acontecendo antes de você. E aí eu lembro que eu comecei a chegar todo dia descansado. Tipo, feliz de treinar. Feliz da vida, descansado. E os treinos de estímulo dele, pelo menos na metodologia até agora, era apenas 30 minutos de esforço máximo, né? Nas modalidades por semana. Caraca! Apenas 30. 30 de natação, 30 de bike e 30 de corrida. Esforço máximo por semana. Aí eu conversei uma vez com o Tim O'Donnell, que ele estava treinando com o Mark Allen também, né? E foi na época que, inclusive, ele teve o melhor resultado. Acho que em Kona, acho que ele ficou em segundo, se não me engano. E ele estava treinando, ele tinha a mesma metodologia. Só que em vez de ser um treino forte de meia hora, ele tinha 2 de cada modalidade. Porque era profissional. Só isso, essa era a diferença. Né? Não, cara, então, pra você ter uma ideia, tem um cidadão que, de novo, Arnaldo, não é brincadeira, esse negócio me marcou, daí eu fui atrás, ver, tá, não sei o quê. Tem um cara, ele é americano, ele mora na Noruega, hoje que ele é apaixonado pelo biatlo de inverno, com o esquisinho para e atira lá com a espingarda. O nome do cara é Steven Seiler, é PhD em fisiologia do esporte e tal, não sei o quê. Ele acompanhou a equipe nacional norueguesa de biatlo por 5 anos, ou seja, um ciclo olímpico e mais 1 ano. Nossa. Arnaldo, menos de 20% dos treinos dessas pessoas durante 5 anos, bichão, em alta intensidade. Só! Então, quando você chega e fala assim, você vê um cara que corre pra cacete, corre muito melhor que eu, só rodando, você fala... Cara, tem uma mágica ali, velho. Eu não sei exatamente o que é aquilo, mas eu quero estudar. Tanto é que agora, se você olhar os noruegueses que estão explodindo, é Z2. É isso aí. A zoninha deles, eles fazem tranquilaço, né? A prova inteira, né? Então, assim... Mas, enfim, isso cada um tem que buscar o seu, cada um tem que buscar, inclusive, seus objetivos, né? E essa pressão que muitas pessoas também colocam, eu acredito que isso venha a ser prejudicial para a própria pessoa. Esse é o ponto que eu queria chegar. Agora a gente deu a volta inteira no negócio. O cara tá fazendo porque ele foi influenciado para fazer, daí o cara faz, daí ele não treina da forma que ele se sente confiante, seguro, confortável.
termina o treino de hoje, o cara fala, nossa, amanhã eu tenho que fazer, em vez de, pô, terminei bem, não vejo a hora de treinar amanhã, Sim. e daí a vela que queima 2 vezes mais intenso, queima 2 vezes mais rápido e o cara largou o esporte. Mas isso, você viveu isso também, né? Eu vivi algumas, como o meu período, a permanência minha é maior, né? Todas as pessoas começam e param, justamente por isso. Justamente por isso, não. Eu acredito que esse seja um dos motivos que faça as pessoas desistirem, porque ele é desestimulante, né? E outra, quem coloca o seu tempo não é você, é o seu técnico. Sim. Não. Quem tem que colocar o teu tempo é você. Você tem que se conhecer, Claro. e aí você passar para o teu técnico o que você imagina, e ele te dá subsídios e ferramentas para você chegar lá. Agora, não ao contrário. Nossa, você tem que correr, como eu já vi várias vezes as pessoas falando, não, você tem que fazer para tanto de tempo. Não, ninguém tem bola de cristal. A Natasha Bedman ganhou 8 vezes Kona. Uma vez foram entrevistá-la antes, o que você imagina, está preparada? Ela falou, sim, ela é em Kona. Eu estou preparada. Ela já tinha ganho, se não me engano, 6 vezes, ou 7 vezes. Eu acho que ela não tinha ganho a última. E foi o ano que ela mais treinou. Ela pegou, na largada, foram entrevistar e ela falou isso. E aquilo para mim também foi marcante. Né? Que ela falou, eu tô super preparado, mas o que vai acontecer no dia eu não sei. E aquele ano ela parou. Foi um dos poucos anos que ela teve que abandonar na bike. Né? Então, assim, você não sabe o que vai acontecer. Então, você tem que treinar, se preparar para o que você quer, não para os outros. Perfeito. Né? Mas você veja que coisa interessante como nesse bate-papo a gente consegue chegar no círculo fechado das coisas. A ideia de resiliência, a ideia de se testar e agora, por questões externas, a ideia de se conhecer. Chegavam para mim e perguntavam, pô, daí tá pronto? Você acha que vai dar para baixar o tempo? Não sei o que. Eu falei, cara, eu coloquei as horas. Só Deus sabe. Você fez Arizona. Eu cheguei lá conversando com as pessoas, tipo, e como é que é com questão de vento? O cara falou, ele não muda, ele não roda, mas ele só piora. A primeira volta, o cactus assim. A segunda volta, o cactus assim. A terceira volta, o cactus assim. Eu falei, de fato, os caras não mentiram, só piora. Né? Daí, você tem como se preparar para isso? Não, é o que vai acontecer no dia. Você veja, esse ano aconteceu uma coisa... Enfim, são várias histórias, né? São vários momentos que a gente viveu. Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo. No meu 33º Ironman. Foi em Lake Placid. A temperatura pré-prova, na semana da prova, estava 27, 28 graus. No dia da prova, 12. Eu nadei, a temperatura da água estava maravilhosa, não precisaria nem de roupa, mas estava liberado. Nadei de roupa, muito bem. Começou a garoar e chuva durante o percurso do ciclismo. São 2 voltas lá de 90, né? Tem as montanhas, enfim. E quando eu acabei a bike, e garoa fina, e eu saí, como meu corpo estava muito quente da água, foi meu 33º, eu sempre levo um colete, sempre. 99,9% das provas eu levo um colete. Pergunta se tinha um colete, eu tava de colete. Só que como estava muito quente na hora que eu saí da água, eu falei o quê? Eu vou sem o colete. O maior erro da minha vida. Eu nunca saí sem colete. Por quê? Porque o colete, ele te mantém, você tira durante o ciclismo, é desse tamanho, não te atrapalha absolutamente nada, mas o teu conforto e a tua temperatura corporal, ela mantém aquecido. Esse é o olhar de iniciante. O que eu fiz? Não saí de colete. Estava na minha sacola o colete. Garoa, chuva, frio, comecei a tremer na bike. Na primeira volta, ok, não senti nada. Na segunda, nos últimos, e lá acaba em subida. Os últimos 18 quilômetros são de subida a cada volta. Então é bem puxado. Porque quando você acaba em descida, você alivia 18 quilômetros, enfim, ali não. Ali você chega no teu limite nos últimos quilômetros. A hora que eu acabei, entreguei, me troquei de roupa inteira. A hora que eu coloquei a roupa seca, começou a chover. Daí encontrei minha esposa e falei, eu tô com muito frio. Mas vou esquentar, né? Aí na hora ainda apareceu um solzinho, começou a garoar. Mas isso em segundos, assim. Eu falei, nossa, que bom. Daí, eu corri 3 quilômetros. Saí pra correr, 3 quilômetros, tal. Era meio que descido os primeiros 3. A hora que eu fui, tinha um posto de hidratação, que era no 3.200, na milha 2. A hora que eu fui, que eu olhei o posto de gasolina, eu parei. Fraco. Não conseguia nem imaginar, nem sonhar correr. Mas isso no quilômetro 3. Nossa.
Aí eu fui até o posto andando, peguei a água, me hidratei e tal, e eu senti que eu tava tendo hipotermia. Eu ia ter hipotermia. Ou estava em processo de, né? Fui andando. Eu falei, não, andando eu consigo. Mas eu preciso pegar uma capa para me esquentar. E isso eu tava tremendo de frio. Vi um posto, uma ambulância, parei na ambulância, fui falar com o médico. Ele falou, não, entra aqui. Eu falei, não, acho que eu não preciso entrar. Você tem uma capa térmica? Ele falou, não, mas o que você precisa? Eu falei, não, só preciso de uma capa térmica, eu vou andando, qualquer coisa eu peço socorro. Eu tô bem, eu falei pra ele, eu tô são ainda, né? Tô conseguindo raciocinar, tá? Mas fique tranquilo, tá? O motorista da ambulância veio, me deu a capa, eu fui andando. Eu tentava correr, não. Andei. E tentei durante várias vezes. Nisso, o médico veio da ambulância do meu lado, porque a única pessoa que estava andando de capa da manta térmica era eu na prova. Sim. Chamava atenção, todo mundo aplaudia e tal. Foi muito motivacional aquela situação ruim para quem estava vivendo que nem eu. E eu volto para o que você falou lá atrás. Se alguém chegar e falar assim, eu te tiro daí, você sai? Não. Eu vou acabar? Vou. Eu tenho tempo de sobra. Eu vou chegar com gordura absurda, mesmo que eu caminhe até o final. Eu andei até o quilômetro 32. Caraca! Do 3 ao 32. No 32 eu voltei a correr. Meu corpo estava quente. Eu parei no 21. Eu tinha mais uma muda de roupa que eu sempre coloco no Special Needs. Não fui tão amador como anteriormente, que eu não coloquei o colete. Troquei de roupa, coloquei uma manga comprida e eu tinha até um colete para corrida. Continuei caminhando. No 32 eu corri até os 42. Então, assim, eu ia ter hipotermia. Eu não tive, porque eu tenho alguns amigos que tiveram e contaram como que é a sensação de você ter hipotermia. Que você vai fraco, te apaga, você acorda no hospital no dia seguinte. Né? E aí minha motivação foi essa, acabei fantástico, uma prova de superação absurda. Né? Então, assim, cada experiência é única e é icônica. E aquilo você vai levar para o resto da vida. Escrevi alguma coisa sobre isso? Para mim. Claro. Eu jamais vou me esquecer, cara, na Flórida, que eu tinha feito testes de chegar, pegar e continuar. E entrava água no nariz e não dava. Eu falei, quer saber? Pegar correndo? Cara, quer saber? Você tá vendo, você reduz, passo, pega, abre, toma gel, não sei o que, sai pra correr. Eu tô fazendo isso, o cara com a namoradinha sentado, vendo o amigo, sei lá quem ele tá vendo a prova. Tá vendo aquele cara ali? Ele atingiu uma parede, he hit a wall, ele tá, sim. Né? Daí eu não falei nada, peguei, tomei, tá, não sei o que, fui, dei uma volta lá, passa por umas casas lá. Maravilhoso. Maravilhoso. Daí quando eu voltei, são duas voltas e 21. Tava a barraquinha do lado de cá, que era pra servir quem tava indo e quem tava voltando. Daí mesma coisa, eu olhei e falei, o cara tá ali. Fui, peguei, tá, não sei o que, eu olhei pra ele, tomei, tipo, você não sabe o que eu tô passando, cara. Não. E se for uma prova com 2.000 atletas, são 2.000 versões diferentes daquele mesmo momento. E eu acho que o que deixa o Ironman especial é justamente isso. Você já pode ter feito X vezes, né? E você nunca sabe o que vai acontecer. Bom, outro momento que eu quero saber dos teus também. Mas outro momento que eu tava terminando, tava o cara assim e assim. Cara, eu tava cansado, não sei o que, eu só queria chegar antes do céu escurecer. Sim, Daí, cara, correndo, não sei o que, daí eu já chego gritando pro cara, it's my last lap! Eu não quero nem que você me doe. Não precisa falar nada. Não sei o que. Tinha um senhorzinho, cara, devia ter lutado numa guerra qualquer, tava de andador, ele te colocou a cadeirinha de praia dele, o andador. E tava ajudando, tava lá como voluntário. Não, ele tava sentadinho do lado. Tá. Eu correndo, cara, it's my last lap! Só, não me incomode, não me pergunte mais nada. O tiozinho não levanta quando a dorzinha assim, começa a bater palma, fala assim, que coisa linda de se dizer. Cara, até hoje. Então, são momentos únicos que você viveu. Cara. E esses momentos que a gente tem na vida, que são momentos únicos, são momentos
Na verdade, no dia a dia, são poucos momentos que você tem numa vida que a gente se recorda, como a gente está citando agora e conversando nesse bate-papo aqui. Você está lembrando disso, uma coisa de anos atrás, que foi marcante e importante para você. Pô, não né? tem dinheiro Então, que pague. isso é fantástico, né? Eu lembro que, tanto é que eu mandei fazer o quadro de Lake Placid. Todos os Ironmans eu tenho quadros. Dos Ironmans, do Ultraman, do Triplo e do Alaska, só. Os meios eu não fiz. E aí... Mas abriu uma exceção. Eu tenho lá Ontem eu mandei fazer eu pedi para fazer o do Lake, de Lake Placid. Aí, a foto da corrida minha não é eu correndo. É eu com a manta térmica. Aquilo vai ser marcante para mim. Claro. Né? E é engraçado porque o meu filho fez a maratona em Porto Alegre e ele teve que andar do 38 até o 39,5, acho. Ele fisgou, tá. Qual que era a foto no celular dele? Era ele andando. Que era para ele olhar isso aí. e lembrar. Então, assim, isso é uma coisa fantástica que a gente tem, que são momentos que foram marcantes e importantes. E esse apoio que você tem das pessoas, né? Eu andando de capa, todo mundo batia palma, todo mundo se levantava para bater palma para mim. Eu tava lá ferrado, mas cada vez eu falava, puta, tô bem. Não dá pra parar. Eu tô bem. Não dá pra parar. Tem uma energia que tá me empurrando. Eu vou chegar. Não dá pra parar. Eu vou chegar. Me conta, teve mais uma... Me conta umas tuas aí. Putz, teve muita coisa legal, assim, nesses anos todos, e principalmente, são várias. Principalmente desse apoio fantástico das pessoas, da população, né? Que nem se falou, Chattanooga, puta... Eu fiz o Mundial lá ao meio, é muito legal o lugar, a população, Wisconsin, Maryland, fiz vários, Estônia, né, que a gente comentou também, foi uma coisa bem marcante também, porque foi pós-pandemia. Na verdade, foi meio que no meio da pandemia, tinham 2 provas no mundo que estavam acontecendo, que era Estônia e Cazaquistão. Aí eu estava treinando pacas e falei, pô, quero fazer uma prova. Sim. O preço da passagem do Cazaquistão era absurdo. E eu peguei e falei, vou fazer, não vai dar para ir para lá, etc. E Estônia. Eu sabia onde ficava, né, no Mar Báltico, eu tava, não tinha conhecimento absolutamente algum, né, do país. Vi ali no mapa, tal, pô, embaixo da Finlândia, deve ser bacana, tal, pesquisei e mandei uma e-mail para a organização da prova. Eles mandaram e eles me responderam falando, manda o teu currículo para cá, porque ninguém podia viajar na época, não sei o que, tal. Mandei e eles falaram, não, vai ser o Ministério de prazer. Esportes vai mandar um documento oficial convidando você para vir para cá. Que isso! E aí eu recebi aquilo, cheguei em casa, falei para assim, aquele almoço? Falei, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, eu consegui aqui e tal, vamos. Eu e minha esposa só, nós fomos. Aí vamos. Aí fomos para lá. Fiquei completamente encantado com o lugar, a prova maravilhosa, né? É fantástico, realmente eles são tecnológicos ao extremo, é uma educação... Mas esse povo é mais frio, não? Nessa hora, assim, que o bicho aperta, os caras, como é que são? Eles são... Eu fiquei muito apaixonado, tanto é que eu passou um ano, eu voltei para lá e fiz mais um Ironman e pretendo fazer outro lá. Lá eles são muito bons, eles são secos, mas educados ao extremo. Né? Então, assim, é uma educação absurda, a prova, todos eles falam inglês, finlandês, russo, né? Estoniano, e uma outra língua aí, às vezes polonês, né, etc. Legal. Então, a comunicação é fácil, eu pensei que era mais difícil, mas é super fácil, porque todos falam inglês, e a prova foi icônica, porque teve essa questão também da pandemia que a gente estava vivendo aqui, e chegou lá, eles estavam oferecendo vacina, eles tinham, a população estava sem usar máscara, era facultativo, somente no transporte público era facultativo também. Tinham pessoas que não usavam nem no transporte público e a gente com máscara, né? Porque estava naquele momento tenso. Sim. E aí eu comecei a ler, estudar sobre o país e fiquei realmente apaixonado. 2 anos depois eu voltei e fiz novamente. E vai para lá de novo. Pretendo ir. Futuramente. Pretendo ir. Cara, muito legal. Então, assim, tem experiências icônicas. Tem uma que eu lembrei agora, que eu acho que vale a pena contar, que foi muito bacana. Foi aqui no Brasil. Eu não me lembro se foi o 3º Ironman que eu estava fazendo aqui. E... Antigamente ia até Canasvieiras, né? A gente saía de Jurerê, ia pra Canasvieiras, fazia a volta, dá uma voltinha, isso. Né? E daí tinha subida da igrejinha e tal. Quando eu fiz a volta lá em Canasvieiras, lá atrás, lá que eu não me lembro, não me recordo o quilômetro, devia ser 13, 14, mais ou menos, tinha umas lojinhas e embaixo tinha uma família com churrasco e bebendo. E aí quando eu passei no quilômetro, imagino que 10, alguma coisa assim, daí ia fazer um pedaço e depois voltar. A família falou, vamos tomar uma cerveja?
Daí eu falei, não, obrigado, depois. E aí eu fui, fiz Passou o e resto, voltou. parei e voltei ali. A hora que eu parei ali... O cara perguntou, eu e agora? Não, eles me ofereceram de novo, só que eu tava exausto naquele dia. O que eu fiz? Tinha uma banqueta do lado, eu fui lá e parei, porque tinha uma sombra e tava um sol de rachar. Eu parei ali, mas parei... Eu não sei o tempo. Às vezes a gente tem uma noção diferente. Eu devo ter parado ali 1 minuto. Talvez até um pouco menos. Nisso a família veio, cerveja. Eu falei, não vou tomar porque eu tô na prova. Você já vai parar? Eu falei, não vou, eu vou continuar. Ele falou, eu falei, mas depois eu vou tomar, na última volta. Daí eles falaram, não, mas você não vai passar aqui. Ele falou, não, mas eles falaram, mas nós vamos lá pra te ver lá. Cara, que loucura. Mas isso, 1 minuto de conversa, 1 minuto e meio, 30 segundos, não sei o tempo que foi isso, mas foi muito rápido. Eu me levantei, tchau. Arnaldo tinha o nome ali, Sim, né? sim, Eles, sim, Arnaldo. Nunca vi ninguém da família, não conhecia ninguém. Fiz a prova e tal. Quando eu passei na segunda volta, que eram 2 voltas de 10,5, lembra? Quando eu fiz a primeira volta, a família inteira tava lá. Cerveja, Arnaldo. Eu falei, não. Caraca, os caras foram mesmo. Foram lá. Na última volta, eu falei, eu vou tomar na última volta, porque ali tava no quilômetro 40. Era no início da Búzios, que faltava 2 quilômetros para acabar. Aquela retinha ali. O percurso era aquele ao contrário, que agora mudou. Falei, não, na última volta eu vou parar aqui e vou tomar cerveja com vocês. Beleza. E eu correndo, e daí um cara veio do meu lado ali e tá. Beleza. Só que assim, eu tenho um problema que toda a prova, quando eu entro no quilômetro 40, eu entro em transe. Eu saio do corpo e começo a lembrar de todas as experiências que eu vivi para estar ali naquele momento. Perfeito. Né? E eu passei a família, eles me ofereceram, eu não peguei. Eu tava em transe já. Tava faltando os 2 quilômetros finais. E aí eu acabei a prova. E aí eu fiquei revoltado comigo mesmo de não ter parado. Sim. Então, assim, são coisas marcantes. Eles me ajudaram um absurdo, porque naquele momento foi super importante, que eu tava destruído mentalmente. Sim. Né? E a brincadeira, a diversão, enfim. Então, assim, coisas que a gente precisa é justamente isso. Parece que vem na hora. Então, assim, é um anjo que sai do bueiro, né? Do poste, da iluminação, e cai ali para você. Então, quando a gente vê pessoas que existem dessa forma, talvez você consiga entender um pouquinho melhor o espírito de quando você faz um paralelo e uma lembrança, como eu falei, do quilômetro 40 esse ano, desse cidadão que entra com a bicicleta, quase me atropela na minha frente. Né? Então, assim, a gente precisa resgatar. Eu sei que eu sou uma minoria, né? Talvez sem muita voz, né? Sem eco, mas eu continuo na mesma linha. Claro, não vai mudar. E pretendo não mudar. Não vai mudar por causa dos outros. Cara, mas tem muita coisa muito legal. Por exemplo, você falou algumas vezes deles, que são pessoas que eu gosto bastante. E quando eu competi, eu chamava a Marise de primeira dama. Sim. Primeira dama do triatlo paranaense e tal, não sei o quê. Referência. E eu me lembro que eles tinham um atleta que era amigão meu, e os dois se divertiam, mais a Marise do que o Valtinho. O Valtinho é mais sério nesse ponto. Ela falava assim, nego, o Zeca tá logo ali. E ia correndo. E o Zeca atrás, daí tipo, Zeca, o nego tá logo ali. Na segunda volta, eu falei, primeira dama, pare. Para de falar que eu não me machucar, eu vou machucar o menino, tá? E daí, pô, tu tá, não sei o que, e errei. Tomei mais sal, tomei menos sal. Será que eu tomei? Será que eu não tomei? Tomei. E eu me lembro que tinha um banheiro químico e ela tava muito próximo do banheiro. O Zeca logo ali, falei, primeira dama, eu vou fazer na calça, pare. E daí já, pau, entrei no banheiro. Assim. Cara, deu um chute naquela porta. E de macaquinho, cara, porra, quase não deu. Porra, subida, não sei o que eu abro a porta, é a primeira. Me olhando assim, você tá bem? Você tá bem? Eu falei, agora tô. Agora tá tranquilo. Cara, deu uns 2 quilômetros andando, quase andando. Que tipo assim, voltando à vida. Liberou. Sim. Tava preocupado, saiu água de dentro de mim. Aí ela não mais falou. Ela foi pra um outro ponto. Sim. E tipo, não, nego, vai, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Vai. Ela se ligou que, tipo assim, a brincadeira tava divertido até ver que alguém podia estar sim. num tranquilaço. Mas essas experiências são fantásticas, né? Assim, a gente ter tido oportunidade, né? E conseguir vivenciar tudo isso, né? Você pegar agora, nessa prova que eu tava lá, quase com hipotermia, teve um anjo que apareceu também, por 2 vezes. Era uma menina da prova que estava andando e ela veio me bateu palma quando eu estava ainda com a capa. E no quilômetro, na última volta, ela teve que, acho que andar. Ela devia estar andando um pouco na minha frente, porque eu não a vi, né? Ela passou e eu devo ter passado ela. E daí ela encostou em mim e falou, agora você vai correr.
Isso foi no 30 e quase no 32, que foi justamente onde eu comecei a correr. Falei, vou tentar. E daí eu tentei conseguir correr uns 500 metros, parei e depois consegui correr o resto. Que legal. Então, assim, também foi um anjo que apareceu e que me motivou, etc. É impressionante. Então, como essas assim, coisas acontecem. que bom que existe essa energia, né? O mundo conspira a nosso favor e que aparecem essas pessoas todas, né? Eu acho que é um Então, negócio meio transcendental, cara. Também acho. A minha segunda volta de corrida no Arizona, eu não aguentava mais. Porque eu tinha operado a coluna em fevereiro e estava largando a prova em novembro. Sim. 3 meses sem correr. Sim. Correr não é meu melhor esporte Sim. dos 3. Eu tô correndo, vem uma senhorinha do meu lado, assim. Aliás, eu chego nela. Oi, tudo bem, tudo bom, isso aqui, tá. Pô, como é que tá? Pô, olha, eu tive uma operação, tal, isso aqui é uma prova de recuperação, tal, não sei o quê. Não, mas não pense nisso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá. Foi. A gente começou a conversar, eu comecei a ouvir a voz dela cada vez mais longe. Eu parei, eu olhei pra trás e falei, vamos? Daí ela falou, se eu tiver nesse pace que agora você tá correndo, eu não termino a prova. Eu não acabo, pode ir. Daí eu falei, não, então vamos junto. Ela falou, não. Vai você. Cara, porra, dá vontade de chorar. Ela chegou e falou assim, você não se esforçou desde a hora que você saiu da mesa de operação pra andar agora. Agora você vai. Sim. Eu falei, puta, a mulher tá me tocando, velho. Tá, tem mais aqui mesmo. Nunca mais vi essa pessoa. Mais uma vez, saiu do bueiro, saiu do poste, falou e vai, se vira. Agora você tá sozinho. Cara, pô, eu sempre fecho perguntando o que é saúde, mas a gente, cara, falou sobre tanta coisa e tudo impressionante como foi tudo conectado, assim que, Arnaldão, deixa um recado aí pro que você quiser, da tua rede social, do que você quiser, cara. Na verdade, assim, se alguém tiver interesse em conversar sobre, querer saber sobre, eu estou sempre à disposição. Para mim é o maior prazer conversar sobre isso, né? Falar de coisas boas, falar de energia, falar de motivação, falar de superação, falar de, enfim, contar tudo que a gente consegue ter boas lembranças, né? E se eu conseguir passar, todo mundo fala, mas e o objetivo teu? O objetivo meu é conseguir passar um pouquinho dessa minha experiência, que alguém se sinta motivado. Teve uma experiência bem interessante que vale a pena falar agora, a maratona de Pomerode, que eu fui com meu filho, nós estávamos lá assistindo, e na largada veio uma pessoa e falou assim para mim, você é pai da Luana? Falei, sou. Eu assisti uma palestra que você deu lá no Dom Bosco, mas ela devia estar na 5ª série, alguma coisa assim. E eu tô aqui hoje por você. Que isso. Então isso não tem preço. Não, isso não tem preço mesmo. Pessoal, esse foi um bate-papo mais do que querido, mais do coração, com um cidadão que vocês ouviram tudo e dispensa comentário, né? Se você acha que você fez alguma coisa, dá uma olhadinha no currículo do Arnaldo e, mais importante, não compara o teu com o dele, mas a leveza na qual ele fez, faz e continua fazendo. Um abraço, fiquem bem. E mais uma coisa, o Ironman é apenas uma situação, mas cada um pode buscar o seu Ironman. Então acho que o mais importante é justamente falar isso. Não é todo mundo fala, não, mas para você o Ironman é fácil. Não, não é fácil. Sempre é difícil. Uma maratona é difícil, talvez 1 quilômetro seja difícil, talvez uma volta na quadra seja difícil. Mas é você achar a sua motivação, que no meu caso é o Ironman. Mas você pode encontrar em qualquer coisa que você queira. É você conseguir achar o seu Ironman. É isso aí. Obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Caraca!